Boa tarde! Esse é o Jornal Global News que traz para você tudo o que aconteceu em Poções, no Brasil e no mundo. Confira os destaques de hoje. Filme Rosa Tirana vence o Hollywood Cine Fest em Cabaceiras. A polícia prende mulher que ateou fogo no marido durante festa em Poções. O deputado federal Jorge Sola esteve em Poções e confirmou seu apoio à luta contra o amianto. Pai que chutou a filha de 3 anos no rosto segue preso no Paraná. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal Global News. O longa-metragem Rosa Tirana, dirigido por Rogério Sagui, conquistou o prêmio de melhor longa-metragem na primeira edição do Hollywood Cine Fest, realizada em Cabaceiras, na Paraíba. Cabaceiras é uma cidade no agreste paraibano que serviu de inspiração e cenário para vários filmes, como por exemplo O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, e dirigido por Guel Arraes, conhecida nacionalmente como Hollywood Nordestina. Cabaceiras sediou a estreia do festival entre os dias 3 e 5 de julho de 2026. Derivado do Los Angeles Brazilian Film Festival, o Hollywood Cine Fest nasceu com a proposta de aproximar produções brasileiras e norte-americanas, promovendo uma programação gratuita com exibição de filmes, painéis e debates voltados ao fortalecimento do audiovisual. Sagui, você esteve na Paraíba, mais precisamente em Cabaceiras. Como é que foi essa sua experiência? Acabei de voltar de Cabaceiras, na Paraíba, do Hollywood Cine Fest, primeiro festival internacional de cinema, lá em Cabaceiras. E fui muito feliz que o Rosa Tirana foi premiado como melhor filme de longa-metragem nesse festival. É um orgulho para mim levar uma cultura da minha terra, da minha cidade, de Poções, para outro estado, para um festival tão importante. E já de cara a gente receber, né, o primeiro prêmio desse festival, Hollywood Cine Fest. Quem mais participou desse festival? Nessa categoria teve grandes filmes, teve um que me chamou bastante atenção, o Malaika, do meu amigo André Moraes, um diretor paraibano de João Pessoa, um filme belíssimo, multipremiado também esse filme, inclusive nesse festival o Andrezinho ganhou como melhor fotografia e melhor atriz, né, com o filme dele, com Malaika. Rosa Tirana está traçando caminhos e indo longe, né? Quais os prêmios que ela já concorreu e o que você já ganhou de premiação nessa sua vida de longa-metragem? Desde 2021, quando Rosa Tirana estreou em Tiradentes, a gente vem passando por vários festivais, grandes festivais pelo Brasil e pelo mundo. Rosa vem ganhando vários prêmios, a gente ganhou o Cine Fantasy, é um festival internacional de cinema fantástico, já em 2021. Foi indicada ao Oscar Latino de Cinema Fantástico também em 2022, em todas as categorias. O Rosa ganhou o Panorama Internacional de Cinema em Salvador em 2022 também. Então, assim, uma trajetória bem bonita desse filme, né? Eu vi que você foi entrevistado lá durante a premiação e te perguntaram sobre se teve dificuldade para você fazer Rosa. O Rosa Tirana foi um filme feito com vários olhares, várias mãos, né? De amigos, companheiros de arte há muito tempo aqui em Poções, várias décadas. Eu reuni ali os amigos mais próximos, que a gente já estava fazendo outros tipos de arte, né? Músicos, artistas plásticos, atores, atrizes. Então eu resolvi juntar os amigos para a gente contar essa história, né? Então é um filme 100% daqui, feito com esses olhares múltiplos de grandes artistas que eu sou fã da minha cidade de Poções. Um filme difícil de ser feito, né? Sem nenhum tipo de recurso, edital, mas tinha uma galera ali querendo contar essa história com muito carinho pelo roteiro. Então eu acho que essa trajetória deixou ainda mais forte o olhar esse filme quando a gente vê ele na tela, né? Com tanta colaboração. Pois é, você acabou de ser premiado na Paraíba e a trilha sonora tem uma paraibana que canta no teu filme. Me explica esse detalhe. A trilha sonora do filme chama bastante atenção nos festivais. É uma composição
que nasceu porque eu precisava muito da trilha original, eu não consegui encontrar na pesquisa e um amigo pediu para mim compor, eu acabei me encorajando, compus a trilha, fiz a letra e a melodia e convidei um grande músico, parceiro, amigo, Binho Sá, e Carlos Camp também colaborou. E aí Binho, com todo o talento que ele tem, né, genial, ele transformou a música, deixou bem mais bonito as intenções. Então foi essa parceria minha e do Binho Sá que Elba Ramalho gravou, e essa canção tão emblemática no filme. Não tinha como falar desse prêmio e dos outros sem dedicar a todos os meus parceiros que fizeram esse filme acontecer comigo, meus amigos, a minha família que estava no filme também. E esse filme é de vocês, é nosso, é da comunidade, é de Poções. Então é muito orgulho fazer uma arte coletiva como esse filme Rosa Tirana. A gente rodou em 2018 e o lançamento foi em 2021. E esse filme está rodando por aí até hoje, sendo premiado. Então é coletivo, é nosso. Um instrutor de voo se atirou de um avião em pleno voo na Argentina, deixando uma aluna de 22 anos sozinha na cabine. Ela avisou a equipe de solo sobre o ocorrido e conseguiu pousar em segurança. "Você sabe o que fazer", teria dito Bertazzo à aluna antes de saltar. O depoimento foi narrado pelo diretor da Escola de Aviação. Assim que disse isso, Leandro tirou os fones de ouvido, deixou o celular de lado e abriu a porta, algo muito difícil de fazer devido à pressão do ar, disse Eduardo Alvarez, da Escola Flying Parrot Córdoba, ao jornal Clarín. Segundo Alvarez, Bertazzo e a aluna estava em um Cessna C-150, uma aeronave pequena a cerca de 250 metros de altitude no último sábado, dia 4. A aluna, que não teve o nome revelado, apesar de abalada, entrou em contato com a equipe em solo para ajudá-la a realizar o pouso, que aconteceu normalmente. Ela já possuía brevet, mas tinha poucas horas de voo e estava fazendo uma sessão de treinamento. Uma operação da Companhia Independente de Policiamento Especializado, o CIP Sudoeste, resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas e na apreensão de mais de 37 quilos de entorpecentes na tarde de terça-feira, dia 7, no bairro Urbis 5, em Vitória da Conquista. De acordo com a Polícia Militar, por volta das 14h30, durante rondas na região, os policiais visualizaram um veículo, deixando uma residência. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista abandonou o carro e tentou fugir a pé, mas foi alcançado pela equipe. Durante a abordagem, os militares encontraram 2 sacolas contendo tablets de maconha no interior do veículo. Em seguida, foram realizadas buscas na residência de onde o suspeito havia saído, onde foi localizado o restante do material ilícito. Ao todo, foram apreendidos cerca de 37,3 quilos de drogas, entre maconha, cocaína, crack e haxixe, além de uma balança de precisão e um veículo Chevrolet Celta branco utilizado pelo suspeito. Segundo a PM, foram apreendidos 15 quilos de maconha em 18 tablets, 2,5 quilos de maconha em 14 pedaços, 3,4 quilos de maconha em 7 porções grandes, 1,2 quilos de crack entre um tablete e 4 porções, 310 gramas de haxixe, 1,5 quilos de cocaína em 28 porções, 13,4 quilos de cocaína distribuída em 13 tabletes, uma balança eletrônica e um veículo Chevrolet Celta Life, cor branca. O suspeito, juntamente com todo o material apreendido, foi encaminhado ao Distrito Integrado de Segurança Pública, onde a ocorrência foi registrada e as medidas legais cabíveis foram adotadas. A ação contou com o apoio da 77ª CIPM e foi realizada por 4 policiais militares da CIP Sudoeste. A polícia cumpre mandato de prisão preventiva contra uma mulher acusada de tentar matar o ex-companheiro durante a festa do Divino em Poções. A prisão ocorreu em 7 de julho de 2026 e foi expedida em desfavor de uma mulher de 37 anos, investigada pela prática de tentativa de homicídio qualificado
contra o ex-companheiro. A vítima foi socorrida e transferida para um hospital em Salvador, onde recebeu atendimento médico. Atualmente encontra-se fora de perigo. A tentativa de homicídio aconteceu na madrugada de 22 de maio de 2026, durante a festa do Divino em Poções, quando, após um desentendimento, a investigada teria ateado fogo ao corpo do ex-companheiro. Na ocasião, foram realizadas diligências com o objetivo de efetuar a prisão em flagrante da autora, mas sem êxito. Diante da gravidade do crime, a autoridade policial representou ao Juízo Criminal de Poções pela decretação da prisão preventiva de DSS. A investigada foi localizada nesta terça-feira no bairro Urbis 6, em Vitória da Conquista, onde foi cumprido o mandato. O Brasil deve voltar ao grupo das 10 maiores economias do mundo em 2026, segundo projeções do Fundo Monetário Internacional, o FMI. A expectativa é que o país ultrapasse o Canadá e retome a 10ª posição no ranking global, impulsionado pelo crescimento do PIB, pela recuperação do câmbio e pelo aumento das exportações de petróleo. O Brasil havia deixado o top 10 durante o governo Jair Bolsonaro, quando caiu para a 12ª colocação em meio à desvalorização do real, ao baixo crescimento econômico e aos impactos da pandemia. Um breve e caloroso bate-boca entre dois jornalistas interrompeu a entrevista coletiva do marroquino Brahim Dias. Os envolvidos são jornalistas marroquinos e um repórter brasileiro da Rede Globo. O episódio durou menos de 1 minuto, o tempo suficiente para chamar a atenção de todos. É possível perceber que um dos envolvidos é Marcelo Correge, enviado da TV Globo à Copa do Mundo. Os dois discutem em francês. A primeira pergunta: "Por que você me bateu?" E o brasileiro justifica dizendo que o colega havia levantado a mão 2 vezes em frente à câmera. Uma mulher que parece ser da organização da FIFA intervém gesticulando para acalmá-los. Abre aspas. O repórter marroquino estava muito ansioso para fazer a pergunta e levantou o braço algumas vezes, invadindo a imagem das câmeras. Eu pedi 2 vezes para não levantar tanto e ele começou a gritar comigo. Segurou meu braço e eu reagi. Foi chato na hora, mas depois expliquei melhor. Mais calmo, ele entendeu. Pedi desculpa pelo mal-entendido. Ele também me pediu desculpa, nos abraçamos e ele até tirou uma foto. É o jogo da vida, de Marrocos contra a França, envolvendo tantas questões. A tensão é totalmente compreensível. Fecha aspas, disse Marcelo. A mãe de uma menina de 3 anos, que foi chutada pelo pai, registrou um boletim de ocorrência após ver as imagens nas redes sociais. O caso aconteceu em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, no domingo, dia 5, registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, ele aparece caminhando com a menina e outro filho de 5 anos. Em certo momento, ele para e dá um chute na filha, que cai no chão. O vídeo não tem som, mas mostra o momento em que um transeúnte, identificado como José Fernandes, que tentou intervir e foi ameaçado pelo agressor. A mãe registrou um boletim de ocorrência na terça-feira, dia 7. O homem foi ouvido pela polícia na quarta-feira, dia 8. Segundo o delegado Anderson Andrei, um inquérito foi instaurado e o homem vai responder pelo crime de lesão corporal. Abre aspas. A vítima foi identificada, bem como a genitora. Os familiares já foram ouvidos em primeiro momento. A maior preocupação da Polícia Civil foi com o bem-estar da criança e garantir a segurança dela. Fecha aspas, disse o delegado. A Polícia Civil pediu medidas protetivas de urgência em favor da menina, do irmão dela e da mãe. O Conselho Tutelar também foi acionado e acompanha o caso. O Ministério Público do Rio de Janeiro iniciou na quinta-feira, dia 9, a Operação Ouroboros, contra um esquema de corrupção no Instituto Rio Metrópole, IRM, um órgão de governo do Estado. Segundo as investigações que começaram com a auditoria determinada pela gestão do governador em exercício, Ricardo Couto, a autarquia celebrou contratos ilegais em 86 milhões de reais. Parte desse dinheiro foi sacado por uma ex-fiscal do IRM, conhecida como a Mulher da Mala, que tinha até escolta para ir ao banco.
Até a última atualização desta reportagem, 5 pessoas haviam sido presas, entre elas Davi Perini Vermelho, o Didi, presidente do IRM, e Caroline Soares Barros, a mulher da mala, Maurício Silva Noplock dos Santos, pai do deputado estadual Alexandre Noplock, do PL, já é considerado foragido. Vamos aos comerciais rapidinho e daqui a pouco voltamos. Estamos de volta com muito mais informação para você. Um criminoso entrou para a bênção, para não ser morto por facção, vulgo Highlander, se converteu à igreja de Balneário Camboriú. Um vídeo que circula nas redes sociais desde a última quarta-feira, dia 8/7, tem gerado forte indignação em Manaus. Nas imagens, um homem aparece chorando copiosamente e caindo de joelhos durante um culto evangélico em Santa Catarina. Para os fiéis presentes, tratava-se de um momento de redenção espiritual. Para a polícia e dezenas de famílias amazonenses, o homem no altar é Highlander Rosete Pereira, criminoso foragido e apontado como matador da facção Comando Vermelho na capital amazonense. O registro foi publicado pelo pastor Bruno Gustavo, que atua de forma itinerante e visitava a igreja pentecostal Jerusalém de Deus, localizada no bairro da Barra, no Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O empresário Felipe Silvano foi detido pela Polícia Militar e passou por audiência de custódia na sexta-feira. Procurada, a defesa dele não quis se manifestar. O caso foi registrado em Içará. Felipe é o dono da empresa onde uma microcâmera foi encontrada escondida na tomada de um banheiro e foi preso preventivamente na quinta-feira, dia 9, em Içará, no sul de Santa Catarina. Em março, uma funcionária flagrou o dispositivo no banheiro unissex da empresa, SS Solar Energia. De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu no bairro Cristo Rei, em cumprimento a um mandato expedido pela Vara Criminal da comarca de Içará. Felipe Silvano foi localizado com o apoio da Agência de Inteligência do 29º Batalhão da PM, que monitorou o imóvel após identificá-lo. Assim que a presença do empresário foi confirmada no local, as equipes realizaram a abordagem com o suporte do tático. Uma mulher que estava no avião da Ryanair, em que um passageiro foi parcialmente sugado para fora do avião em pleno voo, disse que foi um pânico indescritível que tomou conta da aeronave durante o incidente na sexta-feira, dia 10, e que, por sorte, ela estava com cinto de segurança. O voo foi obrigado a realizar um pouso de emergência no aeroporto da Tessalônica, na Grécia, de onde havia saído minutos antes por conta do incidente. O homem foi socorrido e recebeu atendimento médico no solo, segundo a companhia aérea. Abre aspas, cerca de 1 hora após decolar, enquanto todo mundo dormia, ouvimos um barulho, algo como um pneu estourando. Foi muito forte. Percebemos imediatamente que houve uma despressurização e foi igual a séries de TV. Tinha gente gritando e berrando. Não entendíamos o que estava acontecendo, mas vimos que era com uma janela. Algumas mulheres que estavam ao lado dele o agarraram quando ele já estava praticamente com os ombros para fora da janela. A cabeça inteira, o pescoço e os ombros estavam do lado de fora. Elas o puxaram de volta. Por sorte, ele não havia tirado o cinto. Relatou a passageira, identificada como Cristina, em entrevista a uma emissora de rádio grega. O deputado federal Jorge Sola, do PT, esteve em Poções na tarde do dia 10, onde se encontrou com apoiadores, servidores e empresários. O encontro foi na residência do professor Jânio Rocha. Na ocasião, vários temas foram discutidos, cobranças de relacionamento foram cobrados e, entre tantos assuntos, foi falado sobre o programa Mais Médico, reeleição e a vida dos Correios, a inclusão de mentes novas no segmento político e prometeu apoio à luta contra o amianto. O Global News esteve presente. Acompanhe. É um ano eleitoral, né? Como é que você está vendo a política majoritária no Estado e no país?
política majoritária. Política é para Lula e para Jerônimo. Como é que o senhor está vendo esse cenário que nós estamos aqui numa disputa? Não, eu já até comentei isso. Eu sou muito otimista em relação à reeleição do presidente Lula e do governador Jerônimo, mas eu acho que a gente tem muito a fazer para conseguir melhorar o legislativo, né? Não sei se você conhece a história, mas Ulisses Guimarães conta, e dizem que foi verdade, e um jornalista chega no início da legislatura e pergunta ao Ulisses: doutor Ulisses, o senhor não acha que a composição da Câmara piorou? Ele diz: meu filho, você acha que piorou? Espere a próxima. E eu confesso a você, eu estou no 3º mandato, estou preocupado com o 4º, porque quando eu entrei, que achava que era ruim, piorou no 2º, piorou no 3º, e se a gente não fizer um esforço muito grande, a gente não vai conseguir melhorar no 4º, né? Teve uma pergunta aqui de um jovem preocupado com a sucessão. Você acha que o PT está trabalhando nessa questão de orientar, de capacitar novos políticos? Então, aproveito para responder a pergunta dele. Nós estamos muito distantes disso, apesar de algumas iniciativas interessantes. Eu falei aqui do porta-voz do presidente, que não deixa de ser um processo de educação política, você diariamente receber no WhatsApp um material, né, com informações, com orientações e tal. Mas tem o programa Primavera, né? Primavera, uma coisinha, esqueci o nome agora. Mas é um programa de formação de profissionais, né? E a gente precisa não só estabelecer a formação, mas também buscar a renovação dos quadros. Concordo plenamente com você, né? E renovação não se dá por geração espontânea, né? Não é você que vai levantar a mão e dizer: eu estou querendo aqui. Tem uma iniciativa individual, mas tem que ter também oportunidades, né? E são poucos quadros novos. Nessa eleição, por exemplo, tem um companheiro nosso, Júlio Pinheiro, que foi prefeito de Amargosa, foi o melhor prefeito da última safra, e a gente está trabalhando para ajudar na eleição dele para deputado estadual, que é um nome que promete. O nosso mandato tem buscado fazer isso. Viviane Vitória da Conquista, nossa vereadora lá, Mariana Jacobina, que foi candidata a deputada federal com apoio nosso. João de Mutuípe, prefeito, ajudamos a eleger. Né? Um pouquinho mais velho que você, né? Prefeito de Mutuípe. Então, a gente tem buscado, pelo mandato, né, ampliar essa oportunidade, mas concordo com você. O que o partido fez até agora é muito incipiente do ponto de vista do processo de formação e de renovação de quadros, porque você precisa realmente identificar pessoas, né, que têm já um interesse, uma vocação e uma militância e buscar criar oportunidades para ele estar ocupando, né? Vai vir a eleição de prefeito em 2028. 2028 é construída agora. É nessa campanha que é a oportunidade de você identificar e ajudar a construir nomes para vereador em 2028. Né? Agora, uma outra questão. O senhor é homem da saúde e nós temos aqui uma luta acirrada contra o amianto, né? Não sei se Jânio já falou com o senhor, mas nós estamos buscando um apoio político, porque nós temos uma indenização de 500 milhões e foi destinado, que era lutando para trazer isso aqui há 25 anos, né, para trazer para a região de Poções e Bom Jesus, que é uma região muito carente, e está sendo destinado para a Vitória da Conquista, onde tem um centro de saúde muito desenvolvido, né, um hospital universitário que eu acho que é bacana, mas é um dinheiro que eu acho que dá para vir uma parte para Poções. A minha pergunta é, se a gente precisar do seu apoio para assinar um documento, para enviar para essa desembargadora, o senhor contribuiria conosco? Não, sem dúvida, porque esse volume de recurso ele tem que ser bem empregado, quando vier, né? Sim. Quando vier estar disponível... Nós já estamos há 25 anos, a gente espera mais um pouquinho. Ele terá que ser bem empregado, né? Bem empregado. E aí não basta, inclusive, lembrar dos serviços de saúde, mas só para aproveitar essa questão da causa amianto, infelizmente nós ainda temos, por incrível que pareça, tubulação de água feita com amianto. Inclusive aqui em Poções. Que as pessoas consomem água, que pode estar ali, né, a água passando na tubulação. Claro que não na magnitude da exposição de um trabalhador que estava na mina de asbesto, mas também com risco. Nós já conseguimos banir o uso de amianto de telhas, o uso de amianto de tanques, mas ainda temos um passivo com trabalhadores que foram expostos, com população que foi exposta, mas também um passivo ambiental que precisa ter atuação. Nós estamos à disposição, vamos ver a melhor estratégia, comentei com
com o Jânio, inclusive, que acho que é o caso da gente ver um momento para levar esse debate para dentro da Comissão de Saúde da Câmara ou para dentro da Comissão de Fiscalização, fazer interlocução com o Governo do Estado, com o Ministério da Saúde, com as várias áreas. Contem conosco que já estamos nessa luta. Agora, até aproveitamos para fazer um gancho com os agentes de saúde. Eu sempre digo lá que se todas as categorias profissionais tivessem a mobilização e organização que o agente de saúde tem, a vida do trabalhador brasileiro seria melhor. Porque pense uma turma que chega à escola, não é só lá em Brasília, não. Porque se fosse só lá em Brasília também não era suficiente. Eles colam no município, cada parlamentar, vão lá. Aprovaram 2 emendas, né, só? 3, estão indo para a quarta. Constitucionais, né? Estão indo para a quarta. Para concluir, ainda falando sobre saúde, a secretária Roberta esteve aqui em Poções fazendo um levantamento da estrutura do município para receber leitos de UTI. O senhor tem conhecimento, sabe a viabilidade, como é que foi ou como é que está sendo decidido? Olha, a informação que eu tenho é que a Secretaria de Saúde já trabalhou a proposta e que o governador já autorizou. Então, deve estar os trâmites para a implantação. Se não me engano, até já foi assinado um convênio com a prefeitura nessa direção, ou com a filantrópica, com o hospital, porque o hospital aqui é filantrópico, né? Isso. A última notícia que eu tive, já estaria esse instrumento de convênio para ser assinado, para a implantação de uma unidade de terapia intensiva aqui. Muitíssimo obrigado. Nada. Uma notícia para lá de fofa e recordista. O médico brasileiro Renato Baima Gaia, que mora em São José dos Campos, em São Paulo, entrou para o Guinness Book ao conquistar, ao lado da namorada, Nayara Roberta Ribeiro de Marins, o recorde de maior número de beijos dados por um casal em 30 segundos. Foram 195 beijos ao total. A marca já foi confirmada pelo Guinness na quinta-feira, dia 9. Teremos um casal no livro de recordes, hein? Em um vídeo divulgado pelo Guinness, é possível ver o momento da tentativa, com o médico dando beijos no rosto da namorada, enquanto a marca é registrada com cronômetro e filmagem oficial. Renata afirmou ao G1 a tentativa foi realizada em fevereiro deste ano, mas a homologação só aconteceu meses depois, devido ao tempo necessário para análise da documentação enviada à organização. Um ciclista foi encontrado morto na quarta-feira, dia 8, na região da Fazenda Santa Marta, em Vitória da Conquista. De acordo com as informações, a vítima foi localizada já sem sinais vitais, às margens da estrada vicinal. A vítima foi identificada como Rodrigo, um comerciante de 43 anos. Há indícios que a morte possa ter sido causada por um mal súbito enquanto pedalava. O corpo foi removido para o TP de Vitória da Conquista. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, regulamenta em edição extra no Diário Oficial da União, atendendo a uma decisão judicial, que as empresas aéreas poderão ser multadas caso cobrem pela marcação de assentos de passageiros menores de 16 anos, já que pela legislação aérea, menores podem viajar ao lado de seus responsáveis ou familiares sem custo adicional. A obrigação vale tanto no momento da compra da passagem quanto em casos de alteração da reserva. Vamos ao comercial rapidinho e na volta vamos falar sobre fé com Santa Rita de Cássia. Conforto para o segurado e proteção ao servidor. Foi assim com uma ação realizada na agência do INSS de Poções, gerenciada por Alberto Sobral, pioneira na região sudoeste, onde João Ailton, gerente executivo da região, vem dando todo apoio ao formato humanizado de atendimento e perícia. Palestra ministrada pela doutora Marília Gabriela, responsável pela saúde mental dos servidores. João, estou vendo aqui você em Poções e também eu estou sabendo que você tem uma preocupação muito grande no atendimento, no gerenciamento do INSS. O que vai acontecer aqui hoje? Bom, na verdade, recebemos o convite do gerente da unidade por conta de uma ação que vai ter aqui, na qual foi convidada uma doutora para tratar da saúde mental. E não podíamos deixar de estar presente face à importância do tema.
Eu pude perceber que saiu aqui um segurado elogiando, todo contente, elogiando e falando do bom atendimento que ele recebeu. Isso é uma preocupação da sua gerência? Sim, da nossa gerência e dos servidores como um todo, né? A gente tem sempre que atender bem ao público, essa é uma obrigação que nós temos e nós fazemos questão disso, não podemos abrir mão. Por exemplo, essa ação de hoje é uma ação que vai tratar da saúde mental do servidor e também favorecer o segurado humanizando esse atendimento. Poções já pratica isso. E você acha que isso pode ser expandido para outros lugares? Essa ação realmente é muito importante, né? Esse trabalho, porque dá ao servidor um autoconhecimento, né? E quando você trabalha com melhor qualidade, com maior qualidade, consequentemente você atende melhor o público. Então, certamente, tudo que a gente possa levar de bom para o público na nossa região é o nosso objetivo. Muito bem. Falei aqui com o João Ailton, ele é superintendente, ele é gerente executivo do INSS na região sudoeste. João, muito obrigado. Inácio, aqui é uma ação hoje voltada para o servidor público federal. A gente faz um trabalho, né, voltado aqui à população, todos sabem disso, e a gente precisa também pensar na qualidade da saúde mental. Isso é uma coisa que tanto a agência aqui pensa sobre isso, como também a gerência executiva em Conquista dá o maior apoio para a gente. Então hoje, nosso gerente executivo está aqui, presente, dando esse apoio, e a gente vai ter uma palestra com a neuropsicóloga, a doutora Marília, e ela vai falar um pouco, né, desse assunto, para que a gente possa se preparar, né, emocionalmente e ter uma boa qualidade de trabalho para a nossa população. Estou aqui com a neuropsicóloga Marília Gabriela, está aqui em Poções, já estive aqui no outro momento que ela esteve fazendo uma palestra. E hoje, qual é o objetivo dessa palestra? Bom dia, Inácio, bom dia a todos que estão nos assistindo nesse momento. Estar junto ao INSS, né, trazendo qualidade, oferecendo possibilidades de melhorar atendimentos, de ter qualidade de vida, saúde mental, é sempre muito bom. E o nosso objetivo hoje é falar um pouquinho sobre saúde mental. É um tema que tem sido recorrente em várias instituições, porque nós temos percebido a dificuldade do cidadão, né, em lidar com a saúde mental. E, em especial, nas instituições públicas, nós temos observado o adoecimento muito constante, né, dos servidores em relação à saúde mental. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, o porquê, né, quais são os fatores de risco que levam o cidadão ao esgotamento, e também traçarmos aqui algumas estratégias, conhecermos e traçarmos estratégias específicas aqui para o nosso servidor, né, a respeito da saúde mental. Quer dizer, uma saúde mental com qualidade, o cara com a saúde mental equilibrada, ele também tem um atendimento mais humanizado, é isso? Exatamente, né? Nós estamos acostumados a pensar muito no outro, né? Nós lidamos com pessoas e constantemente estamos promovendo o bem-estar do outro. Mas para que isso seja possível, é importante que eu me cuide também, né? Então, o servidor, para ele oferecer um atendimento de qualidade, um atendimento humanizado, ele precisa estar bem. Então, primeiro, olhar para si, se cuidar, se preparar, estar saudável para oferecer o melhor atendimento ao outro também. Muitíssimo obrigado, doutora. Eu quem agradeço. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a inflação do país, subiu 0,16% em junho, segundo dados divulgados na sexta-feira, dia 10, pelo IBGE. A habilitação é considerada a que teve maior alta de preços no mês e foi a que mais pressionou a inflação. Já a mesa brasileira tem muito a comemorar, pois a inflação dos alimentos caiu 0,24% em junho e teve o maior impacto negativo sobre o índice geral do mês. Assim, os preços dos alimentos consumidos em casa tiveram queda de 0,39%, isso logo após uma alta de 1,65% em maio. E quais foram os alimentos? O café moído teve queda de menos 3,72%. As frutas de menos 1,58% e as carnes de menos 0,64%. Mas como nem tudo são flores, teve alta no feijão carioca de 8,31% e a batata inglesa com 3,57%. Quem achou que parar de falar na guerra significa que ela acabou está muito enganado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
em suas redes sociais, afirmou no sábado, dia 11, que a potência militar americana está pronta para lançar um ataque em larga escala contra o Irã, caso o governo iraniano tente assassiná-lo. Trump afirmou ainda que as ordens já foram dadas e que as Forças Armadas dos Estados Unidos estão preparadas para dizimar e destruir completamente todas as áreas do Irã, por um período de 1 ano com possibilidade de prorrogação. O presidente encerrou a mensagem com a expressão "Louvado seja Alá". A publicação foi feita dias depois de apoiadores do governo iraniano entoarem palavras de ordem pedindo a morte de Trump durante o funeral do Ayatollah Ali Khamenei. O Ministério da Fazenda publicou na sexta-feira, dia 10, uma portaria que deve entrar em vigor no dia 17 de julho, com novas regras para a publicidade de apostas online, conhecido como bets, e estabelece que deve ser acompanhada de uma advertência semelhante com o que acontece com propagandas de cigarros e bebidas alcoólicas. O texto define que as publicidades devem alertar sobre os riscos associados de dependência e de transtornos do jogo patológico. Além disso, a advertência deverá estar na horizontal, serem claras, legíveis e proporcionais ao restante da ação de comunicação e de publicidade, e ter, no mínimo, de 10% do comprimento ou tamanho do anúncio. Em caso de descumprimento, as penalidades previstas são multas que podem chegar a 20% do faturamento da empresa que opera a bet. E também a suspensão por 180 dias. Além de, em caso de reincidência grave, pode haver a cassação de autorização para a atuação do mercado de apostas online. O novenário de Santa Rita de Cássia, que aconteceu na paróquia Santa Rita, em Poções, no dia 3 ao dia 11, trouxe inúmeros padres convidados e fiéis de todo o canto para prestigiar essa linda festa. A data se deu em homenagem ao aniversário de 1 ano da criação da paróquia, e o padre João fez uma festa de tirar o chapéu, juntamente com a comissão organizadora deste ano. Todas as noites tiveram a presença massiva dos fiéis que pedem seus impossíveis para Santa Rita. No dia festivo, o bispo arquidiocesano Dom Vito veio comemorar e celebrar, junto com os poçoenses, o final de mais uma novena. E para isso, teve a procissão que saiu da Igreja São Lucas, localizado no bairro Santa Rita, até a Igreja Matriz da Paróquia Santa Rita. Após inúmeras graças alcançadas e a fé de que muitas outras virão, Rita vem na frente, lembrando que para Deus nada é impossível. Como a flor que sempre canta, pelo Senhor será ouvido. Abençoai, ó Rita, a nossa devoção a Deus Senhor, a voz bendita, o nosso canto e gratidão. A Deus Senhor, a voz bendita, o nosso canto e gratidão. Temos Rita é o nosso grito, no mundo inteiro a terra ao mar. Proclame agora ao Deus bendito, e a sua serva festejar. Abençoai, ó Rita, a nossa devoção a Deus Senhor, e a voz bendita, o nosso canto e gratidão. A Deus Senhor, e a voz bendita, o nosso canto e gratidão. Assembleia, abençoai. Abençoai. Hoje, na festa de Santa Rita, no contexto do ano vocacional, devemos nos lembrar
de que tudo deve ser visto em chave vocacional e missionária, não só nesse ano vocacional, que a vida de Santa Rita deve ser vista nesta chave vocacional e missionária, como também a liturgia deste domingo. A palavra de Deus também está sendo dita a nós numa chave missionária. A palavra de Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, ela é central. A liturgia quer nos falar desta centralidade da palavra de Deus na igreja. Jesus, segundo Mateus, falou a parábola do semeador a partir de uma barca, ou de um barco. Este barco é a igreja. Jesus fala a partir da igreja e para a igreja. Viva Santa Rita de Cássia! Viva Jesus Cristo! Viva nossa paróquia! Viva nossa fé! Viva o povo de Deus! A influenciadora digital Virgínia Fonseca usou as redes sociais para falar que havia feito uma sessão de soroterapia e que se sentia muito mais disposta após o tratamento. O vídeo postado no Instagram reacendeu um debate: a popularização da soroterapia como produto de bem-estar, longevidade e estética. As clínicas de estética e consultórios particulares têm comercializado os chamados coquetéis de bem-estar intravenosos para aumentar a disposição, fortalecer a imunidade, retardar o envelhecimento, acelerar o emagrecimento ou melhorar a performance física. Mas a realidade é bem diferente. Especialistas têm alertado que muitas dessas indicações não possuem respaldo científico e, pior, pode expor pacientes a riscos desnecessários, pois a soroterapia é uma terapia nutricional endovenosa e consiste na aplicação de líquidos contendo diferentes substâncias como vitaminas, minerais, aminoácidos, antioxidantes, eletrólitos ou até medicamentos diretamente na corrente sanguínea. Quando esse tipo de procedimento é indicado por um médico, é super válido e necessário. O problema surge quando passa a ser comercializado como um produto de beleza e bem-estar por sobrecarregar o organismo e apresentar sintomas devido a reações alérgicas ou complicações do procedimento. O Jornal Global News fica por aqui. Te vejo na próxima semana nesse mesmo horário. Até mais!